Tarde. Boa tarde. Só ajeitando aqui. Só colocar a câmera aqui pro papel. Pessoal, eu já estou ajeitando lá a pasta que eu falei com vocês que ia deixar todos os arquivos para vocês, né? Para vocês utilizarem aí, independente da aula e tudo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma lista, vou dar algumas dicas, assim, conversar com vocês sobre a última provinha, PCI, né? Que vocês vão fazer. Aqui já está aqui, então, certo. E aí... Professor, pode falar, Renato. tem como fazer umas questões lá do TAC? Acho que são... Não lembro quantas eram. Tem. Mas teve uma lá que eu não achei resposta, não. Porque era conceitual, eu fiz o ter calculado e tal. Uhum. E aí, enfim, foi diferente. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir ela aqui rapidinho. Vou ocultar. Semana 5. Acho que já tá aqui ainda. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Levar a edição. Questão aqui, vamos lá. A gente teve então 3 questões, né? Deixa eu abrir aqui a primeira. Visualizar. Aqui, assim. Vou colocar assim, e aí qualquer coisa eu dou um zoom aqui, se não der para vocês enxergarem, vocês me falem, tá bom? E a gente vai discutindo também, até mesmo como uma forma de revisão, além dessas questões que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu já coloquei a lista de vocês lá naquela pasta do Drive, tá? Que eu mandei o link lá na última aula, mas depois eu posso atualizar só o link da lista para vocês. Vamos olhar essa questão juntos aqui. Deseja investigar o efeito do álcool sobre o reflexo na direção. A gente já tinha feito uma questão parecida com essa questão, na verdade, a mesma coisa, só mudei os valores na sala, né? Aqui discutindo. Então, uma amostra de 10 motoristas foi convidada para utilizar um simulador de direção antes e depois de ingerir a bebida. Então, quando a gente vai lendo a questão, né, é importante você já desenvolver esse tipo de indicação, que quando você vai lendo, você já vai relatando qual que vai ser a tomada de decisão que você vai ter quanto ao teste. Ó, se eu tenho um grupo de 10 motoristas, uma amostra, eu vou submeter 2 testes a essa amostra, antes e depois, eu já consigo configurar isso aqui como sendo, né, a aplicação de uma sequência para dados pareados. Então, no primeiro momento aí, eu já posso indicar que esse teste vai ser uma aplicação para dados pareados. Se a gente continuar fazendo a leitura aqui, eu consigo verificar, então, que o objetivo, né, é detectar se houve diferença diante do consumo de álcool. Se houve diferença, quer dizer que o reflexo pode ter sido maior ou menor. Então, eu tenho um teste que vai ser para dados pareados, tem um único grupo submetido a 2 testes, né, diferentes, 2 drogas diferentes, e eu tenho que esse mesmo grupo está submetido aí à representação da hipótese da alternativa de ser diferente. Então, vamos olhar aqui as 2 hipóteses H0 e H1. Né? H0, o tempo do sono é o mesmo para as 2 drogas.
respeito ao que a gente já tinha indicado, e o H1, tempo do médio do sono, né, é diferente para as duas drogas. Então, o H1 para a gente aqui já indica que, além de eu ter um dado pareado, eu vou trabalhar com um teste que ele é bilateral. Então, para aplicação, eu tenho que ter um teste que representa aí dados pareados e o teste em si ele vai ter que ser bilateral, vai ter que considerar os dois elementos. Então, os pesquisadores se reuniram e tal, aí fizeram a diferença desses dois elementos aqui, né? Fizeram a diferença dos tópicos, depois calcularam a média, depois calcularam a variância. Aí eu dei para vocês o valor aqui da quantidade total de pessoas, a distância, a diferença média já foi dada e a variância também já foi dada aqui como S ao quadrado que vocês estão vendo aí, né? Essa variância. Aí, a aplicação direta do que vocês deveriam fazer nessa questão é indicar, né, qual que é o valor T para essa aplicação. Se eu estou trabalhando com dados que são pareados e o teste é bilateral, eu já consigo indicar o valor T direto, né? Com base nesses dados aqui. Então, qual que é o cálculo para o valor T? T é igual a distância média entre os pontos que eu tenho, ou D médio, né, diferença média, dividido por raiz quadrada da variância ao quadrado sobre N, né? Então, o T que a gente vai calcular é igual ao D, que a gente tem ali, que é 0,33, dividido pela raiz quadrada de 0,25, né? Dividido por N. N para a gente são 9, né? 9 ou 10? 10. 9, né? Acabou sendo 9 ali. Lá no enunciado até saiu bugado, né? Então, dividido por 9 aqui, se eu fizer as continhas, né? Acho que você colocando 9 ou 10 aí, o resultado não vai ser muito diferente, não. Então, eu vou ter 0,33 dividido. Vocês podem colocar direto a raiz, né? Ou vocês calculam a raiz entre parênteses, 0,25 dividido por 9. Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar 1,98. Então, 1,98. Ah, professor, eu fiz diferente, achei uma continha diferente. Se vocês fizessem primeiro 0,25 dividido por 9, né, tirasse a raiz disso, raiz quadrada disso aqui, vai me dar 0,16, né? Então seria 0,33 dividido por 0,16. Dá o mesmo de 0,33 dividido por 0,16, que daria aproximadamente a mesma coisa ali, né? Se eu pegar 0,33, que daria aí aproximadamente 1,98. Se fizer passo a passo, vai chegar sem muita diferença de arredondamento. Então eu tenho aqui que o valor T calculado, né, foi de 1,98. Isso aqui eu já vou lá e separo, ó. Posso separar numa folhinha e colocar T calculado igual a 1,98. O meu problema agora é encontrar o T tabelado, né? Esse T tabelado, galera, normalmente pode ser chamado também como T crítico, valor crítico do teste, né? Qualquer elemento que vai colocar aí para a gente uma ideia de barreira para eu conseguir rejeitar ou não a hipótese de nulidade. Então, se eu tenho 9 elementos que foram dispostos, né? Aí a gente vai olhar aqui na tabela. O meu teste é bilateral, então eu vou calcular 5% de significância mesmo. 9 menos 1 vai dar 8, então o meu valor aí para o T, que é tabelado, é 2,31. Ah, professor, não considerei 9, considerei 10 por causa do enunciado. Ia dar um valor próximo aqui também, né? 2,26. Então, é 2,31, que é esse valor que a gente tem aqui por tabelado. Se a gente for olhar essa ideia aqui agora, né? Eu vou já ter uma possível comparação. Eu sei que o valor T calculado é menor do que o valor T tabelado. Então, se ele não ultrapassa a ideia lá da nossa barreira, né? A gente não pode rejeitar essa hipótese da nulidade para aqueles testes lá, né? Se a gente não errou esses cálculos, a gente não pode.
Vamos ver agora se eu indiquei alguma coisa aqui errada com relação às alternativas. Então, como o valor T calculado é superior ao valor T encontrado na tabela T, né? O valor T calculado é superior? Não, né? O valor T calculado é inferior. Então, como o valor T calculado é inferior ao valor da tabela encontrada na tabela T para o grau de 8, né? Grau de liberdade, o nível de significância de 5%, então não podemos rejeitar a hipótese de que o tempo de sono para as duas drogas é, em média, o mesmo com 95% de confiabilidade. Ó, essa daqui, se a gente já faz uma leitura, já indica ela como sendo a melhor alternativa. Mas, para poder evitar qualquer tipo de pegadinha, você já faz uma leitura mais criteriosa agora, identificando cada um dos passos. Então, ó, como o valor T calculado? Qual que é o valor T calculado? O valor T calculado é 1,98. Então, o valor 1,98 é inferior ao valor T encontrado na tabela. O valor T encontrado, 2,31. Por aí tá certo. Para o grau de liberdade de 8, 9 menos 1. Ok. Ao nível de significância de 5%. Se foi isso que foi definido aqui, se não tiver nenhuma outra indicação, 5% é o padrão, é aquilo que a gente aceita. Então, você pode deixar os 5%. Então, tá ok também. Então, não podemos rejeitar a hipótese de que o tempo do sono entre as drogas, né, para as duas drogas, é em média o mesmo. O mesmo é H0. A gente rejeita ou aceita H0. Ou mesmo com 95% de segurança, de confiabilidade. Se o meu erro é de 5%, admitido, então a confiabilidade é de 95%. Então, provavelmente a resposta seria essa. Vamos olhar as outras, né? Tempo T calculado é superior ao T encontrado? Não. T calculado é inferior ao T encontrado na tabela? Ao nível de significância, então podemos rejeitar a hipótese. Não podemos rejeitar porque ele é inferior, né? Teria que ser superior. Beleza? Essa aí? Beleza. Tá. Então, galera, assim, se a gente for levar em consideração isso aqui para a prova dessa semana, já dando um feedback aí para vocês. Vai ser essa semana, né? Só um minuto. Pode falar. Eu não sei se foi essa, porque eu ainda não revisei, mas eu lembro que eu fiz o cálculo e o errado não era a conclusão, o errado era assim, era um teste unilateral e depois fazia a conclusão errada. Mas também não sei se apareceu errado para mim não, porque a minha conta é igual à sua, entendeu? Tá, Não sei deixa se a eu só ver alternativa apareceu estranho para mim. se eu marquei o gabarito errado aqui, então. Pode ser também, né? Deixa eu olhar aqui. Pode ser que na hora de marcar aqui. Não, o meu cálculo é igual ao seu, a conclusão é a mesma. Uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu investigar. Foi essa aqui que a gente abriu. Deixa eu editar. Não, aqui é para editar ponto. É porque aí vocês vão ver, ó, pra gente editar, não aparece as opções certinhas, tá vendo? Fica tudo apagado. Às vezes pode ter colocado no lugar errado. O valor Mas aqui, ó. beleza. Mas essa questão não tá com o gabarito errado, não? Não, então, essa aqui tá ok, ó, 100% nessa questão aqui. Tá vendo? E vamos ver se foi a outra que você olhou, tá? Beleza? Todo mundo entendeu essa aqui? Alguma dúvida ainda? Professor, Pode falar. eu só fiquei perdido no cálculo. Você pode fazer de novo? Vamos lá. Ó, primeira coisa que vocês têm que ter noção com relação a isso aqui é identificar se é pareado, se não é pareado, se é bilateral, se não é bilateral, tá bom? Para identificar que é pareado, todo mundo ok? Identificar que é pareado tem duas circunstâncias. Ou eu vou ter o mesmo grupo submetido a dois testes diferentes, né? Ou eu vou ter um par unido segundo uma característica que seja, né? Idade, sexo, alguma coisa que seja relevante para a pesquisa, e aí você vai ter um tratamento controle, caso não é controle, você vai ter uma aplicação de uma droga e um grupo de controle para você verificar se o seu efeito é realmente significante ou não. Então, nesse caso aqui, a gente configura ele sendo um dado pareado. A gente tem um teste que pode ser aplicado porque o dado é pareado. Para a aplicação de dados pareados, né, com representação, um teste que ele é pareado bilateral. Por que é bilateral? Porque na hipótese da nulidade, aqui é diferente, ó, tá? O termo aqui para a hipótese da nulidade está escrito diferente. Se eu tivesse falado assim, olha, o tempo de sono médio, né,
é maior para a droga B do que para a droga A. Se eu fizesse essa construção para a hipótese H1, não estaria errado. Mas o que iria mudar no final? Iria mudar a forma como eu ia buscar na planilha. Se a gente fizesse do jeito que está aqui, ele é bilateral, o nível de significância de 5%, que é o padrão, a gente busca lá o próprio 5% e a gente não tem diferença nenhuma quanto a isso. Identifiquei isso, sei a diferença dessa possibilidade de tratamento, eu não vou ter problema nenhum. Por que eu já estou falando isso e adiantando isso para vocês, né, desde já? Porque lá no TAC, na PCI dessa semana, eu fiz um pouco diferente para vocês. São vocês que vão construir a hipótese, certo? Então, se vocês construírem a hipótese H1 do teste lá de vocês e a H1 tiver a palavra diferente, se vocês colocarem diferente lá na H1, vocês vão saber que o que vocês vão buscar na tabela da distribuição T, que é justamente essa tabelinha aqui, ó, vai ser o próprio nível de significância de 5%. Se vocês na hipótese a hipótese alternativa, vocês colocarem o maior ou o menor, aí o que vai mudar? Que aqui vocês vão ter que buscar pelo dobro do erro. Essa é a primeira dica aí que eu dou para vocês com relação a isso. A provinha está bem tranquila essa semana, mas já fazendo uma ponte para essa que vocês fizeram semana passada, vocês têm que ter noção disso. Tá, identifiquei o teste que eu preciso executar. Preciso de fazer essas contas aqui, professor? Não, a gente já passei para vocês a tabelinha do Excel. Vocês não precisam. Aqui eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem justamente para poder, vocês já tinham opção e tudo era mais fácil. Lá na prova de vocês, agora, essa semana, vocês não precisam se preocupar com isso. Tenta identificar a problemática central do trabalho, né, do exercício. Tá, então eu já tenho, ó, a quantidade de pessoas, tenho a diferença média entre cada um dos pontos que eu tenho, né, cada uma das drogas aqui, testadas pelo mesmo voluntário, e eu tenho uma variância total. Eu já tenho esses 3 dados. Para eu fazer o teste da distribuição T, com esses 3 dados em mãos, eu preciso de saber de quê, então? Preciso saber dessa forma aqui, ó. Se ele é dado pareado normal, né, para grupos aí que não tem problema de ser independente, nada, o teste da distribuição T, eu tenho que calcular esse valor de T. Qual que é o valor de T? A diferença média, o D médio, que o D barra é a mesma coisa que D médio, tá? Dividido por S ao quadrado sobre N. Qual que é um problema comum que eu vejo, assim, das pessoas errarem com relação a isso? Primeira coisa, olha, aqui eu estou dizendo, ó, isso aqui é variância. Se eu escrevesse só variância para vocês, talvez vocês poderiam vir aqui confundir e falar assim, ó, variância é S ao quadrado, eu venho aqui e coloco valor ao quadrado, né? Coloco 0,25 ao quadrado. Não. Primeira coisa que vocês têm que observar é que isso aqui é a variância. S ao quadrado já é a variância. Então, eu vou substituir no lugar do S ao quadrado o valor da variância. Quanto que é a variância? 0,25. Vou substituir no lugar do N o próprio 9. Quanto que é o N o próprio 9? Depois vou colocar a raiz em tudo. Então, venho aqui agora para o teste T, né? Vou configurar aqui T sendo igual a D médio. Qual que é esse D? 0,33 dividida. Aí, eu tenho essa malícia de que a variância é o próprio 0,25. Então, eu coloco 0,25 aqui. E eu sei que o N é 9. Pronto, então T para a gente vai ser a mesma coisa de 0,33 dividido por raiz quadrada. Aí se vocês forem fazer passo a passo para não errarem, né? Nada, 0,25 dividido por 9 dá 0,27. Se vocês tirarem a raiz disso aqui agora, vocês vão ter que o T vai ser 0,33 dividido por 0,16. Né? Tem uma dízima aí do 16. Na hora que vocês calcularem isso aqui, então, T vai ser igual a 1,98. Quem que é esse T aqui? Ó, o T que a gente encontrou aqui foi com base nos cálculos. Então, esse aqui é o T calculado. Tá? Algumas circunstâncias, galera, que vocês podem encontrar assim, até na literatura, para poder deixar o resultado mais eficiente com relação à base que a gente precisa de encontrar, esse valor T aqui poderia já ser o valor da estatística. Lembra lá do valor P, que a gente falava que era o valor que a gente teria ali do máximo para poder representar o nível de significância? Então, poderia indicar, né, um valor P associado a esse valor T. Esse valor T aqui
é o valor que eu calculei com base nos meus dados. Mas existe um valor T que eu encontro que é associado unicamente a quem? Aos graus de liberdade e ao erro aceitável. Qual foi o erro que a gente colocou como aceitável? O padrão do erro aceitável, quando ele não é indicado, é de 5%. Então, eu tenho 5% do erro, significância para o erro, né, para o teste aqui, e eu tenho quantos graus de liberdade? Se são 9 pessoas, eu tenho 8 graus de liberdade. Então, 5% a 8 graus de liberdade, eu tenho o valor de 2,31. É justamente esse valor de 2,31 que vai ser o que a gente vai chamar de T tabelado. Aí o valor do T tabelado, como a gente já indicou, tem o T calculado, tem o T tabelado. Aí o que eu preciso de falar é, olha, esse T tabelado aqui, que a gente indica no nosso problema, é como se fosse uma barreira. Ó. Isso aqui é a barreira, né, para eu rejeitar a hipótese da nulidade. H0. O nosso objetivo do teste é sempre rejeitar ou não o H0. Se o meu valor calculado for maior do que o valor tabelado, eu vou lá e consigo rejeitar H0. Se o meu valor calculado for menor, não consigo rejeitar H0. Então, o meu valor calculado não é maior do que 2,31. Então, não posso vir e rejeitar H0. Aí, qual que é a conclusão do exercício em si, né? Qual que é a conclusão que é dada pelo exercício? Na hora que a gente vai visualizar a conclusão aqui, aqui, que era B, né? Aí eu acho que já vai mudar de ordem. Aí agora já virou? Não. Já virou D, né? Toda hora esse trem muda. Como o valor T calculado é inferior ao valor T encontrado na tabela T, de student, para graus de liberdade de 8, 9 menos 1, ao nível de significância de 5%, então não podemos rejeitar a hipótese de que o tempo de sono para as duas drogas é, em média, o mesmo. Quando eu faço essa análise, eu já consigo visualizar. Eu vou fazendo passo a passo sem olhar as opções. Isso aqui que é interessante para vocês darem um fecho, né? Vocês podem ir lá e calcularem o valor T, tudinho, fazer tudo que vocês precisam de encontrar para a questão, sem precisar de olhar o resultado final. Depois, meu valor é menor, eu não posso rejeitar H0, visualizo quem que é o H0. O H0 é de que o tempo é igual, né? O tempo é o mesmo, e eu vou lá e falo, olha, não posso rejeitar essa hipótese. Pronto, acabou o exercício e a gente consegue ter uma conclusão com base nessa investigação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nesse ainda? Professor? Pode falar. A minha dúvida não é nessa. Eu abri aqui para ver o que estava rolando. É na 28. É na 28 que tem os valores negativos. Joia. Deixa eu ver. Nem precisa calcular, ele já dá os valores. Deixa eu só tentar visualizar aqui. Tá fechado. Tá. Abriu. Essa aqui foi até um ponto, né, que a gente olha como base para poder... É um pouco confusa mesmo, mas a gente vai olhar para o desenho e a gente vai entender direitinho. Vamos só pegar e ler a questão até mesmo para poder revisar e depois a gente vai para o teste. Uma droga tradicionalmente usada para alívio de dor nos casos de enxaqueca. Uma empresa oferece um genérico para verificar se o efeito genérico não é significativamente inferior. Foi feito um ensaio com 7 voluntários. Todos os voluntários usaram em períodos distintos tanto a droga tradicional quanto o genérico. Os resultados da pesquisa estão indicados abaixo. Então, o tempo H0, o alívio da dor é o mesmo para as duas drogas, e o H1, o tempo do alívio da dor é menor quando se administra o genérico. Então, eu já sei que para a nossa base eu vou ter que olhar, porque é um teste que ele é unilateral. Por que ele é unilateral? Menor, né? E eu sei que aqui, como a gente está trabalhando com a mesma amostra, teste com dados pareados. Tá, já foi dado para a gente, então, ter calculado e ter tabelado. Aí, para essa investigação, foi até um ponto que a gente passou um pouco batido na última aula, né? Que eu acho que ficou mais evidenciado lá na turma B. Deixa eu só
colocar aqui para vocês, que aí eu explico isso aqui direitinho agora. Ó, a base que a gente tem de cálculo, né, sempre leva em consideração uma curva de distribuição normal. Quando a gente está começando a trabalhar, né, com esse assunto de... Deixa ele focar aqui. Acho que tem um tempo que eu não vejo essa caneta. A gente teria uma curva assim, né? Quando a gente falou do valor P, a gente desenhou essa curva. Aí a gente falou o seguinte, ó, para poder calcular a questão de rejeição e tudo mais, eu vou ter um valor e tudo que estiver acima desse valor, a gente vai chamar de região de rejeição, né? Tudo que tiver daqui para cima, a gente pode rejeitar a hipótese da nulidade. Esse valor aqui, na tabela de distribuição T, a gente chamou de quê? T calculado. Né? No Q quadrado, a gente chamou ele de quê? Q quadrado calculado. E no valor P? Apenas P valor. Então, para todos os testes estatísticos, existe esse ponto, né, que acima dele eu consigo ir lá e rejeitar a minha hipótese H0. Essa região aqui que a gente está vendo aqui de verde, né, que eu posso rachurar aqui, normalmente ela é chamada de região de rejeição, né, para H0. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui, o erro, né, que eu vou ter para a minha pesquisa, ele vai ser mais reduzido, vai ser menor do que lá os 5% mínimos estabelecidos. Só que quando a gente está trabalhando com o valor P, principalmente, lá no início, a gente falou o seguinte, quando eu assumo que o meu dado ele é bilateral, que minha pesquisa é bilateral em si, eu posso ter essa oportunidade para cá e para cá, né? Quando eu estou trabalhando com um lado, um teste que é unilateral à direita, eu tenho esse desenho aqui. Esse desenho aqui seria eu aceitar uma região unilateral à direita. A minha média estaria aqui num ponto central. Eu teria um ponto aqui acima, que seria a região de rejeição para o teste unilateral à direita. Agora, imagine a circunstância do exemplo que vocês têm aqui. Ó. O exemplo que vocês têm é um teste que ele dá para a gente a ideia do menor. O menor caracteriza um teste que ele é unilateral à esquerda, né? Então, é como se eu pegasse esse desenho que a gente tem aqui e rebatesse ele para a esquerda. Vamos fazer isso? Ó, eu vou ter o desenho que vocês visualizaram aqui, só que ao mesmo tempo na região aqui, ó. A gente sabe que essa curva ela é simétrica, né? Então, a região de rejeição para o teste... Nossa. Aqui. A gente sabe que isso aqui é simétrico, né? Então, se agora eu quero o outro lado, basta eu fazer o quê? Rebater, né? Então, vou rebater ela aqui, ó. Qual que seria a região de rejeição se isso aqui fosse um teste unilateral à esquerda, não à direita? Seria isso aqui. Então, eu vou ter um ponto aqui, que vai ser um ponto do valor T calculado. Vou ter um ponto aqui que seria o valor do Q quadrado calculado. E eu vou ter aqui um p-valor também. Né? Para qualquer teste que eu execute aqui, eu vou ter um ponto. E a partir desse ponto para cá, eu vou conseguir ter uma região que a gente chama de região, né? Rejeição de H0. Então, eu consigo falar que eu vou rejeitar o H0, né? A partir desse ponto. Aí você pode falar assim, ó, professor, mas o ponto que eu tenho aqui para o meu exercício, que é o T tabelado, foi qual? Menos 1,94. Então, eu estou falando que esse ponto aqui, ó, que é justamente o valor T calculado, esse pontinho aqui, opa, ele vale menos 1,94. Tá? Aí, quando eu olho para esse ponto aqui, que é o menos 1,94, eu visualizo o próximo. Olha, qual que é o T calculado que a gente encontrou? O T calculado é de menos 2,15. O menos 2,15 ele não está para cá. Ele está para onde?
está aqui, ó, nessa região aqui. Está para o lado de cá. 2,15. 2,15. Negativo. Que é justamente a grande questão do ponto negativo, né? A confusão que a gente faz é que quando eu estou lá na curva, no ponto que ela é dada positivo, tudo que eu encontrar maior, eu estou dentro da área de rejeição, né? Agora, quando eu estou com um lado negativo, tudo que eu encontrar que for menor do que esse ponto aqui, eu vou estar na região de rejeição. Então, para esse caso aí, né, como esse valor aqui é menor do que o menos 1,94, eu posso rejeitar a hipótese de nulidade, porque o teste ele é unilateral à esquerda, né? Aí você pode falar assim, professor, mas quando a gente vê lá o T, né, o teste T, o Q quadrado, a gente sempre fala o maior. A gente sempre fala maior, a gente sempre fala maior ou igual e tudo mais, mas é sempre o maior para a gente, é para considerar a região da rejeição. A região de rejeição para o H0, se vocês rebaterem a curva, como a gente estava acostumado a fazer lá na curva de distribuição normal, esse ponto aqui ele está dentro dessa curva. Vamos ver entre as opções se a gente tem isso ou se eu cometi alguma besteira nas opções também. Tá certo então, professor. Eu que confundi, porque na minha cabeça, -2 é um número menor que -1. E aí eu falei assim, então não pode rejeitar, como o valor tem aquela questão de ter calculado e ter tabelado, não pode rejeitar o H0. Mas você viu que a ideia... Mas tem que olhar a curva, na verdade, né? Tem que olhar, exatamente, a região de rejeição é essa aqui. Se a gente colocasse o 2,15 aqui, ó, a curva, você estaria falando que você iria aceitar todas essas possibilidades de erro. E aí o erro é só o extremo, né? O erro que a gente pode aceitar é o menor possível que a gente tem. Se a gente colocar um valor acima, a gente estaria falando que a gente aceitaria qualquer valor para cá. Aí, ou seja, o nível de significância da nossa pesquisa, o erro, né, poderia ser muito maior, porque se eu tirei 2,15 agora, tá aqui. Se eu tirasse 5, eu já estaria aqui, né? E eu iria aceitar esse erro de 5 para baixo. Então, eu iria aceitar o erro de 90%, 80%. Entendeu? Para pesquisas iniciais, né, talvez seria legal, mas para uma pesquisa onde você quer encontrar de fato o valor por meio de uma abordagem assim, aí a gente sempre considera, o erro é a menor fração possível. Tudo que está abaixo para o teste unilateral à esquerda ou acima para um teste unilateral à direita, você pode de fato considerar. Que são esses dois casos, né? Assim e assim. Se a gente estivesse trabalhando com um teste que seria aí o bilateral, né? Aí a gente teria os dois casos, né? O bilateral não dá problema, e se a gente imaginar que o bilateral, ele seria mais ou menos assim, ó. Eu teria a possibilidade do abaixo e do acima. Então, se eu encontrei já um valor maior, aí não tem problema, porque já está na região de rejeição. Se eu encontrei um valor menor, também não tem problema, porque está na região de rejeição. Então, no teste bilateral, a gente não costuma ter esse problema porque, de fato, a gente tem o mesmo valor. Agora, quando ele é unilateral à esquerda, tem que considerar esse caso, ou quando ele é unilateral à direita, também tem que separar e considerar esse caso. Olhei para a curva, imaginei o teste bilateral, tem a possibilidade dos dois lados. Imaginei no lateral esquerda, apenas o lado menor do que o ponto que eu encontrei, mas imaginei o ponto que seja unilateral apenas à direita, apenas um valor maior. Mas assim, foi proposital justamente para a gente ter esse debate também, né? Que bom que você visualizou, que mostra que você ficou, né, perturbado aí de não ter encontrado o porquê. Espero que entendeu direitinho agora. Beleza, entendi. Valeu. Você pode falar da resposta? Vamos lá. Ao nível de significância de 5% para um teste unilateral, aí, é unilateral? É unilateral. Beleza. Com o valor T calculado é menor do que o valor T tabelado? É menor? É menor. Então, rejeite a hipótese de que o tempo do alívio da dor é, em média, o mesmo para os dois para a droga tradicional genérica. A resposta é essa letra A. Vamos ver o porquê que as outras estão erradas, né? No nível de significância de 5% para um teste unilateral, tá ok. Como o valor T calculado é maior do que o valor T tabelado, não é maior. Então, isso aqui já está errado, né? O valor T calculado é um valor negativo menor, né? 2,15 é menor do que menos 1,94. Letra C. No nível de significância de 5% para um teste bilateral, não é bilateral. Por que não é bilateral?
que a gente tem a hipótese da nulidade, a hipótese alternativa aqui com sinal de menor. Então, a letra C não seria também. E a letra D, no nível de significância de 5% para um teste bilateral, não é bilateral por causa do menor. Então, assim, a ideia que eu deixei mesmo para vocês refletirem era ficar entre essas duas questões. Tanto para poder falar do maior quanto do menor, né? E aqui embaixo para a gente falar do não rejeite ou então rejeite, né? Que seria a base aí para vocês terem a ideia de que vocês podem ou não rejeitar. Entenderam? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Professor, Pode falar. você pode fazer a outra do TAC? Vamos Aquela olhar que lá. é só teórica? Vamos lá. Uma Vocês tabela gigante. acho que foi a 29, né? Não, aquele estudo renais, 27. Essa é a 27 que a gente tá vendo. Não, é a 20. Deixa eu ver. 27. 27. Ó, tô doidão. Pelo menos aqui no meu é 27. Ah, todos são padrões, 27 mesmo. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, Não, nessa aqui não. essa aqui. Essa. Isso, essa aí. Vamos lá. Considera a seguinte publicação: Comportamento para risco de acidente no trânsito, um inquérito entre estudantes de medicina na região sul do Brasil. Aí a gente tem aqui os comportamentos, né? Seria como... Aqui, galera, é bom vocês já visualizarem que seria assim, uma apresentação de uma pesquisa que você poderia fazer por meio de questionário, né? Aí você tem aqui, ó, a representação. Sempre rejeita limite de velocidade? Sim ou não? Aí aqui foi tabelado não, né? Não é 16,5%. Não, 17,2%. Aí tem aqui o valor p-valor, né? Que é justamente o valor da estatística. Então, olha, para esse primeiro caso aqui, ó, a minha representação do erro aqui foi muito grande. Foi de quanto? 0,93. Eu tenho uma possibilidade muito grande de erro. Eu já posso falar, então, que essa primeira pergunta aqui, de acordo com a observação que a gente tem aqui, eu tenho um valor P aí muito, né, discrepante. Depois, segunda pergunta, ó, sempre respeita o semáforo? Aí eu tenho aqui o não e o sim, né? A pergunta e o valor aqui em relação à confirmação dessa evidência de 0,04. Então, se a gente multiplicar aqui, teria 4% de significância para o erro, né? 4% já é um valor menor do que 5%. Poderia falar que esse comportamento aqui está com um erro aqui reduzido em relação ao que a gente poderia investigar, aceitando aí os 5% de significância estabelecido como padrão. Nunca faz ultrapassagem proibida, tem aqui o valor, e aqui o valor P é menor do que 0,01. Ou seja, o erro é menor do que 0,1%, do que 1%. Então, também está dentro do padrão, né, dos 5% que a gente considera como aceitável para o valor P, né? Aí, no próximo, a gente tem o 0,7, 7% está maior, 0,37, 37% está maior, e o 0,54, 54% também está maior. Esse daqui, ó, é 0,01, 1% é aceitável também, né? Um valor menor do que 1% para o erro também é aceitável. Seguir configura aquela ideia que eu passei para vocês, sabe? Que às vezes as pesquisas elas mostram várias coisinhas assim, aqui do lado vem e configura o valor da estatística, né? Qual o valor aqui para o erro que a gente vai ter para cada comportamento, para cada variável. E aí a gente tem aí esse percentual indicado para essas variáveis. Se a gente for olhar com base aqui e perguntasse assim, ó, qual dos comportamentos possui significância estatística? O que é possui significância estatística, né? Seria aí, de fato, indicar que é um comportamento que a gente pode indicar como sendo algo que está dentro do padrão aceitável, dos 5%. A gente tem 3 comportamentos. Esse aqui, que é sempre respeita o semáforo. Esse aqui nunca faz ultrapassagem proibida. E esse daqui, que é não ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Então, nesses 3 comportamentos, eu tenho aqui um valor P menor do que 0,1, que seria aí, de fato, o que eu teria como evidência aí, né, para pesquisa para esses casos. Aí o estudo teve como objetivo verificar a prevalência do risco de acidentes de trânsito numa população jovem. Para isso, foram aplicados questionários contendo questões sobre o comportamento do risco para acidentes de trânsito, e estes foram respondidos pelos alunos da Medicina da Universidade Estadual de Londrina em outubro e novembro de 2000. Para análise estatística, foi realizado os cálculos estatísticos em busca, né, do valor P menor do que 5%, ou seja, o nível de significância do erro foi de 5%. Se a gente não tivesse indicado 5%, já poderia indicar
e aceitar os 5% como sendo a conformidade padrão. Assinale a alternativa correta desse item. Então, ó, o estudo desenvolvido deveria ser aplicado no teste de chute pareado, pois neste teste os dois grupos são independentes e as variáveis apresentadas na tabela são quantitativas. Eu coloquei isso aqui já para vocês não terem dúvidas. Um dado que ele é pareado, né, ele nunca vai ter grupos independentes de análise. Aí você pode falar, tá, professor, mas eles foram pareados por uma única representação lá e tal, para a gente trabalhar. Mesmo assim, quando a gente considera esse elemento pareado, a gente vai lá e observa como o nosso estudo não sendo uma abordagem quantitativa, né? Uma abordagem qualitativa. Ó, você sempre receita a faixa de pedestre? Sim ou não? Você representa o dado como quantitativo, mas a variável é qualitativa, né? Eu não tenho aí 10, 20, 30. Então, aqui, ó, essa ideia aqui, ainda fui lá e coloquei um terceiro ponto para poder testar. Ó, se o meu estudo aí é ter uma representação para a distribuição T, a distribuição T ela visa, né, uma aplicação, tem uma aplicação mais direta quando o dado ele é quantitativo. Lembra que a gente estava mensurando elementos, quantidade de elementos em si? Aqui a gente está mensurando uma representação de um dado que é qualitativo, resposta sim e não, para poder sintetizar a pesquisa. Então, essa letra A aqui está errada. Pode-se afirmar que o comportamento entre homens e mulheres de todos os quesitos apresentam-se diferenças estatisticamente, ou seja, há evidências estatísticas em todos os casos para rejeitar a hipótese da nulidade de 5% de significância do erro? Não, né? Porque a gente já viu aqui, ó, que esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, ele não tem um valor P legal aí, né? É um erro bem grande e a gente não pode considerar. Ah, professor, mas e se esse valor aí já tivesse em percentual? Aí eu poderia aceitar? Se isso aqui fosse em percentual, se eu tivesse colocado aqui já o valor em percentual, aqui em cima, aí vocês poderiam aceitar tudo. Mas isso não é percentual ainda, né? Eu tenho que multiplicar por 100 para achar o valor em percentual. Então, ó, esse aqui fica 1%, esse aqui 1%, esse aqui é 4%. Então, só nesses três casos eu tenho significância estatística, ou seja, eu tenho diferenças estatísticas entre os elementos que eu estou calculando aí, que seria a representação dos homens e das mulheres respondendo a essas três perguntas, né? Letra C. Observa-se que 3 comportamentos avaliados apresentaram diferenças estatísticas. Abre aspas aqui, poder falar o seguinte para vocês. Quando a gente fala de diferença estatística, a gente fala em não só diferença estatística, né? Quando a gente fala assim, dados que têm significância estatística, que têm representação estatística, essas palavrinhas, diferença estatística, significância estatística e representação estatística, ou seja, que é comprovado, um dado que é comprovado por estatística, é porque a gente consegue realizar o teste e com a evidência do teste eu poderia rejeitar uma hipótese da nulidade, ou seja, o erro está dentro do que é aceitável. Então, observa-se que em 3 comportamentos avaliados apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos estudados. Ou seja, há evidências estatísticas em apenas 3 comportamentos analisados para rejeitar a hipótese de nulidade de 5% de significância do erro. Olha, então, em 3 comportamentos, 1, 2, 3, eu tenho evidências que consigam, né, estar dentro da margem de erro aceitável, qualquer, menor do que 0,05, para eu conseguir indicar que eu tenho diferença estatística entre esses elementos. Então, o termo diferenças estatísticas quer dizer apenas que eu tenho representação que pode ser aceitável. Não quer dizer que eles são diferentes entre si. Ah, todos aqui são diferentes? Não, todos aqui são termos de análise diferentes, mas quando eu falo estatisticamente, eu só posso comprovar com base nesses 3 itens aqui, ó. 1, 2, 3. Porque os demais não se enquadram no erro permitido. Se ele não se enquadra no erro permitido, eu não posso afirmar nada sobre ele. Então, letra C seria então, a correta. Diferença estatística é a mesma coisa que evidência estatística? Ó, assim, qual que é o objetivo, de fato, quando a gente está trabalhando com a hipótese da nulidade? A hipótese da nulidade a gente fala que é o quê? Mesma coisa, assim. Igualdade, né? Aí, o objetivo da gente ou é rejeitar ou é aceitar. Quando eu rejeito, eu falo que ele é o quê? Diferente, não é? Aí, daí que vem a palavra da diferença estatística. Tipo assim, que eu
que eu parto da análise que eu consigo rejeitar a hipótese da nulidade que parte da premissa que elas são iguais. Por isso que a gente fala da diferença. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, você Aham. tem duas variáveis de análise e você pode falar, opa, essas duas variáveis são diferentes. Então, eu tenho diferenças estatísticas aplicadas àquele elemento. Beleza? Beleza. Obrigada. É legal essa discussão, até mesmo por relação das questões que vocês já estão aplicando, né? Vocês estão visualizando aí nas questões, que, querendo ou não, é uma coisa que vai sedimentando para vocês, né? Depois a letra D aí primeiro, quarto, quinto, sexto, né? Lá coloquei os nomes, os númerozinhos. Primeiro, opa, primeiro já não é. Aí o quarto, quinto já não é, eu não posso falar nada, né? Então já consigo evidenciar aí de que essa aí estaria errada. Então, para abrir os olhos de vocês com relação a isso, né, galera? Só lembrar sempre, o valor P, se eu não colocar o percentual, o valor daquele ali não é o erro aceitável. Isso aqui não é 0,93%. Isso aqui é 0,93%. Para eu achar o percentual, seria 93%, que não é um valor que eu consigo aceitar. Mas fez parte da pesquisa. Então, ao invés de eu ir lá e descartar, eu falo, opa, eu tenho essa representação, mas isso aqui pode não ser aceitável, né, para a pesquisa final. Mas eu tenho lá o valor, né, que é um valor bem baixinho, 16,5 e 17,2. Quando eu olho agora esses outros termos aqui, de fato, eu tenho valores significantes para minha pesquisa, né? O número de pessoas que responderam aí foi bem elevado. Então, se eu tenho aqui a representação da análise que você fez lá com os estudantes, 59 estudantes responderam a pesquisa, aqui 37. Já é um número grande. Olha a diferença aqui, ó. Aqui, 21 estudantes responderam, aqui 10 estudantes responderam. Tem um possível erro muito grande, porque eu não abordei todos os estudantes que responderam aquela pesquisa. Quando eu vou olhar para os outros casos, existem situações que fizeram o teste, né? Não é só a abordagem do número, da quantidade, mas eu tenho outros elementos que levaram esse teste, mas no final, se eu já tiver o valor P, eu já vou conseguir mapear qual que é a representação desse valor pelo nível que a gente consegue trabalhar aí como acerto ou não. Beleza? Quanto a essas 3 questões do TAC? Professor, Pode falar. teria como você voltar na questão anterior, fazendo favor? Acho que era 28, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui? Deixa eu ver. Isso, essa mesmo. Você falou que o T calculado, ele é menor do que o T tabelado, né? Nesse caso Aham. aí. Então, Sim. mas nesse caso, quando o valor calculado for menor que o valor tabelado, você não deveria rejeitar? Isso. Aham. Então, só que A tem gente então como tem... você repassar novamente o gabarito comigo, Tá, fazendo favor? vamos lá então. Nível de significância 5% para o teste unilateral. Como ter calculado é menor do que ter tabelado, então rejeite a hipótese de que o tempo do alívio da dor é em média o mesmo para as drogas tradicionais genéricas. Vamos ver se eu cadastrei errado no sistema lá, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Porque pode ser que a gente esteja discutindo aqui, aí lá na hora de cadastrar eu tenha colocado 100% no lugar errado. É porque eu acabei não achando o gabarito, porque eu entendi que ele é unilateral. Mas quando colocou que o calculado é menor que o tabelado, no gabarito tá como se rejeitasse. Isso, mas olha só, o T tabelado nesse caso, é porque foi aquela discussão que a gente fundamentou. Ó, no gabarito tá como rejeitar, se a gente vai rejeitar. Ó, quer ver? Eu não entendi isso, então. Ó, vamos lá para o nosso teste. A gente tem 2 possibilidades. Quando eu tô trabalhando com a ideia do teste bilateral, tá bom? O que seria o teste bilateral para a gente aqui? Eu iria achar 2 pontos. Esses 2 pontos para o teste bilateral são iguais, né? Só que um é negativo e o outro é positivo, que a curva ela é simétrica. Então, o teste que ele é bilateral, eu teria 2 regiões para rejeição da hipótese da nulidade. Quando eu acho o T aqui positivo para o teste bilateral, se eu falar que o valor T calculado, né, foi maior do que o T tabelado, eu posso ir lá e, de fato, colocar que eu vou rejeitar. Se eu tenho a representação de um teste que ele é unilateral à direita, seria esse caso aqui, ó, para eu rejeitar qualquer coisa,
ele teria que estar nessa região aqui, ó, de rejeição, correto? Teria que estar aqui, daqui para frente. Então, qualquer t calculado deveria estar daqui para frente, né? Eu tenho aqui um valor t, que foi o valor t que a gente encontrou lá pela minha tabela. Se esse valor t calculado, ou t, né, ou o valor do q quadrado, qualquer coisa, estiver daqui para frente, eu posso rejeitar. Então, se o valor t calculado, né, for maior do que o t tabelado, eu estou na região de rejeição, correto? Sim. Agora, olha só, essa curva ela não é simétrica? E se o meu teste não for unilateral à direita? Se o meu teste for unilateral à esquerda? O que iria acontecer com isso aqui? Iria ser o quê? Rebatido, né? Eu iria fazer o quê? Iria colocar aqui, ó, e rebater. Na hora que eu rebatesse, eu ia chegar nesse valor aqui. Aí no nosso exemplo desse exercício aí, ó, o valor que eu tenho para o t... Calma aí. T... Deixa eu só verificar aqui no exercício. Talvez eu entendi o que você falou agora, se for o que eu escrevi aqui, tá? É 28? 27, né? Acho que eu entendi o que você falou. 27. Eu posso ter errado a escrita aqui, né? 17, 28. Eu acho que esse valor T aqui, ó, ele não é o que eu encontrei na tabela. Vamos ver se é isso mesmo. Se for isso. Então, aqui, ó. Esse aqui é o T tabelado. Ó, tá certo. E esse aqui, 1,94, é o T tabelado. Então, ele é o limite que a gente tem, né? Esse 1,94 aqui, T tabelado. O T calculado, ele está aqui, à frente. Aí, quando a gente olha para o teste que ele é unilateral à esquerda, a gente consegue perceber que a diferença agora vai ser justamente analisar quando eu vou rejeitar. Porque agora, ó, o nosso erro possível, a fração pequenininha lá para rejeição da hipótese da nulidade, né? O meu erro é justamente essa ponta, né? Essa pontinha aqui é justamente indicar a opção do meu valor T calculado está aqui dentro. O meu valor T calculado está aqui, ó, menos 2,15. Ele é menor do que 1,94. Aí a confusão que faz na cabeça de todo mundo, e por isso que eu coloquei justamente essa questão aqui, é que não é só falar que ela é maior ou menor, é olhar na curva da curva de rejeição, né? Aonde que o meu valor está. Quando o teste é unilateral à esquerda, o meu valor, ó, ele está na extremidade. E esse valor na extremidade aqui me dá um valor menor do que 1,94. Se ele for menor do que 1,94, eu posso rejeitar a hipótese da nulidade. Aí fica um pouco confuso, porque a gente todo o tempo estava falando maior. Se for maior, rejeita. Se for maior, rejeita. Se for maior, rejeita. Aí agora o professor vem, joga um lugar e fala que isso aqui é menor, e aí eu vou rejeitar. Aí abre aspas e olha, não é só indicar maior ou menor, é indicar o teste. O teste ele é unilateral à esquerda. Unilateral à esquerda é como se eu estivesse replicando. Replica isso aqui para o lado positivo. Faz assim, ó, joga isso aqui para o lado positivo. Como que ficaria se fosse para o lado positivo? Eu teria aqui a curva, né? Aqui eu estaria com um pontinho que seria o 1,94. E o 2,15 estaria aqui, ó. Aí eu conseguiria entender, né, que se eu estivesse replicando para o lado positivo, ó, o 2,15 é maior do que 1,94 e eu tenho, de fato, uma região para rejeitar a hipótese da nulidade. Mas quando o meu teste é negativo, como a minha tabela, a minha curva ela é simétrica, fica essa confusão do maior ou menor. Sempre indicar que onde eu vou rejeitar vai depender do teste. Se for unilateral à esquerda, aí se você quiser colocar assim na cabeça para poder não se perder, na esquerda, eu estou à esquerda do ponto. Se eu estou à esquerda do ponto, menor. Unilateral à direita, eu tenho que estar à direita do ponto. Se estiver à direita, estando à direita do ponto, eu posso rejeitar. Desse jeito assim, eu acho que tem menos chances de cometer um erro. Dependendo do teste, se for unilateral à esquerda, o meu ponto para rejeitar, que é o T calculado, deve estar à esquerda do ponto. Se for unilateral à direita, ele tem que estar à direita do ponto, ou seja, ser maior.
Quando ele é bilateral, ou seja, se ele fosse bilateral nesse caso aqui, ó, ele poderia assumir essas duas possibilidades aqui, ó, 1,94 negativo e 1,94 positivo. Aí eu teria a possibilidade de encontrar esses dois valores aqui, ó, essas duas faixas, menor ou maior. Aí tanto faz, ser menor ou maior, porque eu iria aceitar os dois lados, né? As duas possibilidades, menor do que um ponto à esquerda e maior um ponto à direita. Se a gente tomar isso aí como base, a gente não tem mais chance de erro. Beleza? Conseguiu entender? Ou o erro, Tá bom, ou o que você não entendeu é na questão. Você quer que eu volte na questão? não, eu entendi, professor. Eu só tinha Tá ficado bom? um pouquinho confusa, mas obrigada. Tá. Agora não vamos mais ter confusão com isso, que é normal, né? E eu acho que a gente passou um pouco batido nessa questão e aí pode ter prejudicado vocês um pouquinho com relação a isso. Eu vou mostrar para vocês a lista de vocês, tá? Aqui a lista que eu fiz para vocês e vou já falar o seguinte para todos, né, em relação a ao TAC de vocês, a PCI de vocês essa semana. Eu tentei deixar a PCI o mais genérica possível para a aplicação da base de vocês entendimento. Então, o que vai constar lá para vocês? Vocês vão ter uma questão, né? Um textinho, provavelmente um textinho, uma tabelinha, e vocês vão ter que... Aí vai ser perguntado, qual que é a hipótese do teste? Aí vocês vão falar a hipótese. Aí vocês vão falar a hipótese, vocês vão falar qual que é o nível de significância estabelecido, se a gente vai perguntando, né? E depois vocês vão lá e vão fazer uma comparação, procurar na tabela e tudo mais. Eu não coloquei a questão para vocês irem lá e fazerem o cálculo passo a passo. Mas eu fui indicando, ó, faz isso, faz aquilo. Então, de acordo com a sua abordagem, você pode colocar um teste unilateral esquerdo e você vai ter um resultado. Se o outro coleguinha colocar um teste bilateral, ou seja, dependendo da forma como ele construir a hipótese da alternativa, ele vai ter outro teste. Se ele colocar o teste unilateral direita, vai ter outro teste, outro resultado, né? Então, eu queria falar assim para vocês, avisar a todos, né, para a gente não ter esse problema. Se vocês não responderem a hipótese que vocês indicaram, né, se vocês não colocarem lá qual que é a hipótese da unidade, a hipótese alternativa, que é a letra A da questão, né, não tem como acertar a letra B e a letra C. Então, primeira coisa, vocês têm que fundamentar e entender muito bem essa questão da hipótese. Tem aqui esse exercício que a gente já tinha feito na última aula usando o AVA, né? O AVA não, o Excel. Aí tá aqui para vocês fazerem. Tem dois textinhos aqui que é justamente para vocês identificarem qual teste que vocês vão utilizar, se é o pareado, se é grupo independente, se é bilateral, unilateral. Então, vocês vão olhar em base, né? Aqui já tem a hipótese H1 e a H0, então vocês só vão olhar para as hipóteses e determinar qual que é o teste, questão 2, questão 3. Questão 4, tem aquele exercício parecido com o que a gente fez, só que aí é para poder indicar, ó, o teste seria bilateral, unilateral, qual que seria a hipótese da unidade, qual que seria a hipótese alternativa, e qual que seria, né, o passo a passo para a execução do teste estatístico aqui, de fato, que vocês precisam de calcular, né? Execução. Meu Deus. Esse aqui quadrado, professor? Esse aqui é aqui quadrado. Essa aqui vocês vão ter que colocar lá aqui quadrado e falar. Primeiro faz isso, calcula a diferença da tabelinha, faz A menos B. Não precisa de executar, é só falar um passo a passo para poder indicar, tá bom? Aqui, o número 5, aí a gente tem um teste que ele a gente já tem a resposta, ó, tem a marca, tem duas representações diferentes. Eu sei que ele né, dado pareado. Aí é bilateral ou unilateral? Como que eu vou definir se é bilateral ou unilateral? Primeiro eu vou ter que fazer quem? Quem é a hipótese da nulidade, quem que é a hipótese alternativa. Faz a hipótese da nulidade, faz a hipótese alternativa. Depois, identifica se é bilateral ou unilateral. Não existe uma resposta pronta para essa questão aqui. Se você falou que a hipótese alternativa é maior, o teste aqui vai ser o quê? Unilateral. Se você falou que é menor, unilateral, à esquerda. Se for diferente, bilateral. Depois, implemente um passo a passo para a execução. Nossa senhora. O negócio tá corrigindo, tá escrevendo tudo. Execução do teste estatístico novamente. É aqui, para esse passo a passo que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão ter que indicar aí o teste quanto à abordagem do passo a passo. Calcula a diferença entre os pontos. Faz o grau de liberdade. Tem quantos graus de liberdade. Depois analisa no tabela de distribuição T. Faz isso e isso tudo. Aí vai lá e indica para a representação como que vocês iriam evidenciar o teste, como vocês iriam calcular, né? E por fim, letra D aqui, ao nível de significância, qual que seria o T tabelado. Qual que é a diferença aqui de cada um que vai ter que estar executando essa questão? Se você definir o teste que ele é unilateral,
o que você vai buscar aqui na planilha, né? Tá aqui no final, mais fácil. O que vocês vão ter que estar buscando aqui na planilha, se for unilateral, é o dobro. Vocês vão buscar 10. Se você colocou o teste como unilateral, vocês vão buscar o próprio 5%. Então, essa questãozinha aqui é diferente para cada um, vai depender da forma como vocês vão fundamentar a hipótese de unidade e hipótese alternativa. Ah, professor, tem uma questão parecida com essa na prova. Não coloquei hipótese de unidade, não coloquei hipótese alternativa. Vai ter como corrigir a B, a C, a D? Não. Vai ter como eu fazer nada porque você não indicou, né, qual que seriam as duas hipóteses. Então, primeiro, capriche na hipótese de unidade e hipótese alternativa. Aí, Professor, pode falar. nessa tabelinha da significância aí, quais são aqueles números da liberdade ali que eu não entendi? Grau de liberdade, Isso, primeiro você tem que calcular aqui, ó, quantas pessoas você tem aqui? 6, 7, né? 7. Você tem 7 marcas, né? O seu teste vai marcar 7 elementos. Então, grau de liberdade, quantidade de elementos você tem, menos 1. Então, grau de liberdade seria? 6. 6. Joia? Aí você só vai entrar com 6 naquela tabelinha lá embaixo da distribuição T. Questão 6 e a questão 7, já dou a média, dou a variância, só para evidenciar aquilo da última aula, que é justamente o teste lá com os elementos, né? Que a gente vai ter aí para dois elementos ponderados, né? Calcula lá a variância ponderada e acha para os dois grupos independentes. Então, já foi dada aqui a variância dos dois grupos, né, de análise. E a questão 8 volta no tópico da questão 2 e 3, que é só para vocês indicarem aí, né, se os dados são pareados, dependentes, quais são as hipóteses do teste e tudo mais. Então, tá bem tranquilo a lista, mas, assim, em resumo, o tópico que a gente pode falar sobre teste, sobre isso tudo, de forma a tentar deixar o mais genérico para todos aproveitarem de acordo com a interpretação que cada um tiver, né? E eu não vou colocar para vocês fazerem aquelas contas monstruosas, até porque eu sei que o tempo para poder executar a prova e todas as questões que vocês têm para poder fazer, ele é bem curto de acordo com o que a gente vê em sala de aula, né? Fazendo em sala de aula, a gente pode ir lá e tirar dúvida e tudo, fazendo na casa de vocês isolado, vocês não vão ter isso. E eu tenho total ciência também de que qualquer um que esteja aqui hoje com a gente discutindo isso, quando for fazer o teste, quando for executar, vai ter o Excel na mão, vai ter o livro na mão, vai ter tabela na mão, vai ter um documento ali para poder ajudar a auxiliar. Isso não é o objetivo de vocês colocar vocês para poder ficar fazendo conta loucamente, né? O objetivo é vocês conseguirem identificar qual é o teste, para onde vocês vão trilhar, como vocês vão executar e como vocês vão tirar a conclusão. Tendo isso aí bem esquematizado na cabeça de cada um, a gente não vai ter problema nenhum com relação ao desenvolvimento, né, do teste. Beleza? Vai cair com grupos independentes, professor, ou não? Não, então, se tiver grupo independente, não, se eu coloquei grupo independente é só para poder calcular a média, eu já dei a média, já dei a variância ponderada. Tipo isso aqui, ó, onde eu já dei, apesar de ser beleza. Aqui, já dei a média, dei a variância, né? Só preciso jogar no cálculo da variância ponderada e fazer aquela continha lá no final. Não pedi para você calcular a variância no passo a passo, como a gente já tinha visto, não. Tá bom? Professor, eu não sei Pode se falar. você já falou, mas o gabarito dessa lista você vai lançar quando? Ó, essa listinha que vocês estão vendo aqui, primeiro ponto, algumas listas aqui existem possibilidades para vocês fazerem. As questões que são de interpretação de vocês, deixa eu ver qual que poderia ser, ó. Questão 1, por exemplo. Questão 1 vai depender da escolha de vocês. Eu não vou lançar o gabarito com todas as alternativas, entendeu? Posso verificar, caso alguém tenha alguma dúvida específica, me manda que a gente tira. Questão 2, questão 3, questão 4 também não dá, porque vai depender da hipótese de vocês. Então, as questões que são genéricas assim de aplicação, eu posso soltar o gabarito até amanhã. Amanhã terça, né, até amanhã de tarde eu solto o gabarito. Mas essas questões que são individuais, assim, ó, pontuais, tipo a questão 1, a questão 4 e as demais, eu vou deixar vocês batalharem um pouquinho. Aí, se vocês tiverem dúvidas pontuais, vocês soltem lá no grupo ou me procurem off que eu tiro a dúvida com cada um, tá bom? Tá bom. Você pode lançar essa lista pelo WhatsApp? Posso mandar lá. Eu mando lá agora. Tá ótimo, então. Obrigada, professor. Tá bom? Ali, pessoal, vamos fazer assim, qualquer dúvida que vocês tiverem que seja pontual, vocês podem me chamar em off, perguntar, podem mandar lá no grupo também. E aí a gente toca direitinho. Se vocês tiverem, tá bem tranquilo, né? Vocês vão ver que tem questões que são bem parecidas com essa da lista de vocês, então por isso que eu também não posso soltar todas as respostas, porque tem uma que tá, sim,
A ideia do desenvolvimento é a mesma, mas vocês podem procurar lá para poder tirar dúvida individual que eu vou responder o máximo que eu conseguir. Beleza? Professor, Pode falar. então, eu sei que você já falou, já explicou, mas Hã? aquela questão do TAC do valor P, que tinha uma tabela para a gente Vamos lá. comparar, Uhum. eu ainda tô meio confusa. Será que você Vamos poderia voltar explicar? lá. Eu acho que era Por favor? 27, né? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui. Ó, primeira coisa que a gente vai falar sobre essa questãozinha aqui. Que quando você for olhar uma pesquisa, qualquer que seja a pesquisa, tá dando para ver aí projetado? Dá sim. Esse valor P aqui é o nível de significância, ou seja, o percentual que você teve do erro. Então, se a gente fosse olhar para essa ideia da pesquisa que vocês estão visualizando aí na tela agora, o critério 1, o comportamento 1, eu poderia aceitar ele se eu conseguisse aceitar um percentual de 93% de erro. Isso é muito grande. Ó, o segundo tópico, sempre se respeita a semáforo, eu poderia aceitar esse tópico se o meu erro, aí o meu valor P, valor, né, que é o valor do erro da pesquisa, fosse de 4%. Se eu pegar cada um desses valores do valor P aqui, então, e se eu multiplicar por 100, eu vou ter o nível de significância do erro da pesquisa. Aí, no comentário, foi dito aqui, ó, para análise estatística, foi realizados cálculos estatísticos em busca do valor P menor do que 0,05. Então, eu quero encontrar, eu vou indicar que existe relevância estatística, que existe significância estatística, existe diferença estatística entre o comportamento que eu estiver analisando, para todo valor P inferior a 5%, ou 0,05, se não tiver escrito em percentual. Desses comportamentos que a gente tem aqui, que poderiam ser quaisquer variáveis, principalmente na área de vocês, quando vocês forem analisar para um desfecho, vai ter assim, várias, pode para um tipo de exame, por exemplo. Vai ter lá vários tipos de representação do exame, né? Pressão de CO2, parcial de CO2, pressão, qualquer tipo de elemento que você tiver lá para a base, e na frente vai ter que ter o valor P, ou seja, qual que é a significância que o autor teve, né, com os testes estatísticos em relação aos cálculos que ele efetuou. Então, nesses comportamentos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. Das 7 variáveis, 1, 2, 3 tiveram um resultado final da significância do erro menor do que 5%. Então, se o erro que eu aceito para minha pesquisa é de 5%, em apenas 3 comportamentos, eu vou ter valores que são estatisticamente significantes, ou seja, valores que têm a representação no valor P menor do que o nível de significância esperado, que foi de 5% estabelecido. Então, nos valores aqui, para sempre respeita semáforo, comportamento 1. Nunca faz ultrapassagem proibida, comportamento 2. E não ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, comportamento 3, se eu tive o valor P menor do que 0,05%. Nas alternativas que a gente tinha aqui, a primeira coisa que foi evidenciada aqui, que eu falei com vocês de diferença, é que na letra A, por exemplo, pode-se afirmar que o comportamento entre homens e mulheres em todos os quesitos apresentam-se diferenças estatísticas. Eu não posso falar isso porque em muitos quesitos como este, eu não tive o valor P menor do que 5%. O padrão de qualquer pesquisa para a gente ter um valor aceitável é de 5%. Quando a gente encontra um erro maior do que 5%, aí vai depender de quem vai estar olhando se aceita ou não aquele erro. Quando a gente já tem, eu não posso aceitar mais do que 5%, porque já foi mostrado que o valor permitido é de 5%. Então, neste caso aqui, ó, eu não posso dizer isso, né? Então, por isso que a letra A também está falsa, né? Na letra B, observa-se 3 comportamentos avaliados apresentam diferença estatística. Qual que é o conceito da hipótese da nulidade? A hipótese da nulidade sempre remota, né? Sempre identifica aí eu indicar que dois critérios analisados são iguais, não há diferenças. Quando eu consigo rejeitar a hipótese da nulidade, eu consigo dizer que há diferença estatística, né? Então, ó, em 3 comportamentos avaliados apresentam diferenças estatísticas entre os grupos estudados. Ou seja,
Há evidências estatísticas em apenas 3 dos comportamentos analisados para rejeitar a hipótese da nulidade a 5% de significância do erro. Então, 1, 2, 3 elementos, eu tenho um valor menor do que 5%, então nesses 3 comportamentos eu posso dizer que existem aí diferenças estatísticas para eu poder indicar, né, os comportamentos analisados. A letra C fala que o estudo desenvolvido deveria ser utilizado tendo estudo pareado, pois nesses casos os testes dos 2 grupos são independentes. A gente já sabe que isso aqui uma contraria o outro, né? O teste pareado, eu não posso caracterizar os 2 grupos como independentes, eles têm que ser impares, né? Eu não posso indicar que é independente. Então, essa aqui contradiz essa, então a gente já não poderia falar que essa aqui é verdadeira. E a letra D, observa-se 4 comportamentos, primeiro, quarto, quinto e sexto. Primeiro, quarto, quinto e sexto, né? Apresentam diferenças estatísticas, ou seja, há evidências estatísticas em apenas 4 comportamentos analisados para rejeitar a hipótese da nulidade a 5% de significância do erro. Então, não são 4, não são esses 4 que foram indicados que apresentam relevância, né? Talvez o que tenha confundido um pouco vocês é justamente esse menor do que 0,01, esse menor do que 0,01, que quando a gente encontra esse menor do que algum valor, quer dizer que o erro foi, de fato, 0,8, 0,07, 0,7, 0,6, ou seja, qualquer erro aceitável, qualquer erro permitido ali que foi menor do que 0,01. Os 7 comportamentos, os que são válidos para a aplicação da pesquisa são apenas 3. É justamente o que indica lá na resposta de letra B, né? Nesse caso aqui, que foi a nossa letra B. Essa daqui. Para cada pessoa, como isso aqui muda, né? Na ordem apresentada, então talvez aí para vocês estejam em outra letra, mas seria esse texto aqui a resposta correta. Beleza? Sim, não. Obrigada, agora entendi. Joia. Pessoal, a gente fica assim na quarta-feira. Eu vou ter aula com a turma B, eu vou explicar um pouquinho mais a lista também. Mas fico à disposição de vocês. Se tiver alguma coisa assim, aconteceu, vocês não entenderam alguma coisa no próprio dia lá do TAC, vocês podem chamar lá na quinta-feira ou na sexta. Do TAC não, na TCI, né? Quando vocês forem executar. Quanto que vai ser? Vai ser... Sexto. Se vocês estiverem com dúvidas, vocês podem chamar, quando a gente abre a página aqui no Zoom e faz uma discussão, porque o objetivo final de tudo isso é que vocês consigam compreender qual que é a aplicação do teste em si. Beleza? Pode falar, Mari. Rapidinho, só um segundo. Não, Você falou que para integrada a gente vai precisar usar o Excel? Não. Ah, tá. Que susto. Tá bom? Tá bom. Relaxa. Qualquer coisa vocês chamem aí, pessoal. Mas não precisa ficar com medo, não. Se tivesse que usar o Excel, ficaria mais fácil, né? Não, porque eu não sei usar, não. Eu fui tentar, não consegui, não. Tá bom. Depois eu vou fazer uns tutoriais e vou deixar disponível para vocês, para quando vocês precisarem, vocês conseguirem usar direitinho, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Então tá. Boa tarde, pessoal. Boa Valeu, tarde. professor. Tchau. A gente vai se falando. Igualmente. Boa tarde. Valeu. Valeu.